Esse é um texto longo, que nós vamos conversar nessa noite. Apesar de um texto longo, é um texto de fácil compreensão, né? Ele diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras. A palavra desventuras também significa desgraça, né? Que vos sobrevirão. As vossas riquezas, lembre-se, parece uma palavra feia, né? Desgraças, mas é a palavra composta, 10, que é um prefixo, e graça. É uma pessoa sobre a qual a graça de Deus não recai, não é? 10 contente, ao prefixo 10, é a pessoa que não está contente. Então, desgraçado é uma pessoa que não está debaixo da graça de Deus, certo? Então, ele está dizendo, chorar e lamentando por causa das vossas desventuras e desgraças que haverão de vir sobre vocês. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, eu montei aqui um gráfico para ficar mais fácil para a gente entender. Então, o gráfico começa com as desventuras dos ricos, certo? A primeira desventura dos ricos que ele coloca aqui é que eles terão suas riquezas corrompidas, não é? Corrompidas, estragadas, apodrecidas. Suas roupas vão ser comidas de traça. As traças vão comer a sua roupa. E o seu ouro e a sua prata vão ser gastos pela ferrugem. Essa é a desventura, né? Aquilo que ele está acumulando, aquilo que ele está tomando para si, tudo isso vai ser corrompido, tudo isso vai ser comido pela traça, tudo isso vai ser comido pela ferrugem. Quer dizer, isso vai desaparecer da sua vida. Essa é a ideia, tá certo? E o ouro e a prata gastos pela ferrugem vão servir como testemunhas no dia do juízo, tá certo? Vão servir como testemunhas no dia do juízo. Por quê? Por que motivo vão servir como testemunhas e vão falar contra ele no dia do juízo? Primeiro, porque eles tinham um tesouro acumulado egoisticamente. Eles acumularam tesouro, eles acumularam dinheiro, tá certo? Eles acumularam os bens. Eles acumularam os bens de maneira egoísta, tá certo? Com fraude, tá certo? Quer dizer, eles enriqueceram através do roubo e enriqueceram através do suborno. E isso configura, eu coloquei aqui embaixo, uma exploração econômica e uma opressão, tá? Eles eram ricos, mas eram ricos à custa de outras pessoas. Eles eram ricos através dos subornos aos juízes, né? Eles eram ricos porque justamente roubavam das pessoas que nada tinham, né? Ou pessoas que trabalhavam para eles. Essas pessoas, na verdade, eles acham que estão engordando, eles acham que estão acumulando, mas eu coloquei aqui do lado esquerdo. Eles estão engordando para o dia da matança. Quer dizer, cada dia que passa, eles estão cada vez mais sendo preparados para o dia da matança, que na verdade é o dia do juízo. Então, esses versículos vai tratar justamente desse slide com esse gráfico aí. Nós vamos conversar sobre
sobre ele, justamente. Vamos lá. Primeira acusação, não é? É contra aquilo que nós poderíamos chamar de uso egoísta dos bens materiais. Tiago acusa os ricos, tá, de usarem de maneira egoísta os bens materiais. Tá? E aí é que ele diz assim: a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas. O apodrecimento das riquezas é uma indicação sobre a duração do tempo em que foram guardadas. Quer dizer, aquele pessoal tinha tanta coisa, né? Tinha tanta roupa, aquele pessoal tinha tanta riqueza, que essas roupas foram arruinadas por traças, porque não dava tempo de eles usarem essas roupas e eles ficavam guardando, e aí acumulando, e justamente as traças começaram a roer, né? E é interessante porque eles faziam isso, eles tinham muita coisa, acumulavam muita coisa, enquanto os pobres passaram sem roupa suficiente para se vestir. Então, eles tinham demais, enquanto os outros nada não tinham. Tá certo? Eles estocar esses bens materiais durante o período que poderiam ter sido investidos em obras de misericórdia e aliviar o sofrimento dos necessitados constitui uma afronta a Deus. É por isso que eles são acusados. Tá certo? Eles não são acusados de ter o recurso. Eles são acusados de acumular demais, de maneira tal que esse acúmulo é um acúmulo egoísta. Eles pensam em si mesmos. Então, eles têm dinheiro demais, enquanto os outros têm de menos. Não é? Eles acumularam roupas demais, de maneira tal que as traças estão comendo as suas roupas, tá certo? Mas eles não dão. Eles não abençoam outras pessoas. Por isso, eles estão sendo acusados. O apóstolo João escreve na sua primeira epístola, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, essa é a primeira colocação que é feita aqui contra os ricos, justamente os ricos daquela época, que, amados, não é diferente, não é assim? Vocês vão convir comigo, que não é diferente dos ricos de hoje em dia. Tá certo? Segunda coisa. Segunda acusação. Mas antes de chegar na segunda, diz assim: a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vejam, presta atenção. O que me chama a atenção aqui. O dinheiro deles estava tanto tempo guardado, a prata, as coisas, os bens, que além da traça comer, a ferrugem já estava chegando. Quer dizer, eles tinham tanto dinheiro. A gente precisa lembrar numa época que a gente está falando de uma época de que as pessoas não tinham esse costume tanto de estarem colocando como hoje nós temos em banco, aquela coisa toda, né? Não existe isso. Então, muitos guardavam, né? Muitos guardavam as coisas em casa. É dessa época, um pouco mais para frente, que a gente escuta falar de botija, né? Dinheiro embaixo de colchão, tá certo? Não havia essa ideia de colocar dinheiro em banco. Então, a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês e como fogo vai devorar a sua carne. Quer dizer, o testemunho das riquezas guardadas será apresentadas contra eles no tribunal de Deus. Não haverá defesa diante do juiz no dia do juízo. Certo? Por quê? Porque as riquezas que estão guardadas vão terminar sendo justamente as suas testemunhas. Tá? As suas riquezas e as suas roupas vão revelar a avareza dos seus corações. E há uma ironia aqui. Hernandes Dias Lopes diz assim: os ricos armazenam suas riquezas para protegê-los. E essas riquezas
serão usadas contra eles para condená-los. Olha que coisa interessante a maneira como o pastor Hernandes Dias Lopes coloca aqui, não é? Justamente, eles guardam para protegê-los, mas na verdade isso vai servir para condená-los. Tá? O seu veredito contra os ricos é pela culpa diante do acúmulo improdutivo. O que é acúmulo improdutivo? Eu pensei em mim, enriqueci, e como aquele rico, direi à minha alma, alma, tens em depósito bens para muitos anos, então folga, bebe e regala-te, tá certo? E aí a palavra é justamente, louco, esta noite te pedirão a tua alma, quer dizer, você só preocupou-se com você, tá certo? A preocupação dos ricos foi acumular bens materiais em vez de investir nos tesouros celestiais, o que é uma indicação de que o coração deles está no lugar errado. Tá? Como Jesus disse, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu coração, aí, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quer dizer, o tesouro deles, o coração deles não estava em Deus. O coração deles não estava no reino de Deus. O coração deles não estava nas coisas de Deus. O coração deles estava em si mesmos. Tá certo? E aí, justamente, o coração deles está no lugar errado. E por conta disso, eles serão julgados pelo acúmulo improdutivo. Tá? Pelo acúmulo improdutivo. Muito bem. Segunda acusação é que os ricos defraudam, roubam os seus trabalhadores. Vocês acumularam bens nesses últimos dias, oprimindo os trabalhadores e não pagando os salários devidos. Olha o que Levítico diz. Não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. E aí a Bíblia diz assim, o salário que vocês já tiveram com fraude está clamando contra vocês. O que é que eles faziam? Eles tinham dinheiro, contratavam as pessoas para trabalhar, mas ao invés de pagar, eles ficavam retendo esse dinheiro, tá certo? Ao invés de pagar as pessoas, né? Eles ficavam, as pessoas trabalhavam, mas não era feita justiça para eles. Havia uma injustiça social, tá? E mesmo que não ferisse a consciência dos homens, mas provoca a ira de Deus. Então, primeira coisa, acúmulo improdutivo. Tá? Segunda coisa, eles são ricos, mas estão sendo ricos à custa de outras pessoas que estão passando necessidade. Justamente, veja, presta atenção, há uma diferença. No primeiro caso, eles acumulam de maneira improdutiva, quer dizer, eles não compartilham, não abençoam outras pessoas. Aqui, nessa segunda acusação, é um pouco diferente, porque essas pessoas, elas não estão pedindo um favor, elas estão pedindo os seus salários, mas esses ricos estão defraudando, quer dizer, eles estão passando a perna, estão enrolando, tá certo? Contratam você, mas não pagam o que você merece receber, tá certo? E isso Deus coloca como acusação. Terceira acusação é contra a vida luxuosa, egoísta, tá certo? Luxuosa, egoísta, despreocupada com a necessidade dos outros. Os ricos carecem do conceito de suprir necessidade, como Paulo afirma em Efésios 4:28, quando diz que nós devemos trabalhar para que tenhamos o que repartir com os que estiverem em necessidade. Esta é, sem dúvida, uma forma completamente diferente de se enxergar a vida. Aí veja, olha como é que é interessante. O salário retido por eles vai testemunhar contra eles diante de Deus. Presta atenção, o dinheiro tem voz. Ele fala e sua voz chega ao céu, aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus ouviu o sangue de Abel, que clamou da terra, e houve o dinheiro roubado dos trabalhadores. Tá certo? E no dia do juízo, os próprios trabalhadores vão testemunhar, tá certo? Contra eles, não é? Contra eles. Quarta acusação é de assassinato.
vocês têm condenado e matado o justo. Os inocentes pobres, trabalhadores, não resistem por causa de sua fraqueza e sua falta de recursos para combater a injustiça dos fortes, dentro e fora dos tribunais. Tá certo? O que é que eles estavam fazendo? Subornando os juízes. Tá? Eles não pagavam os direitos salariais, os direitos trabalhistas, e aí matavam essas pessoas, tá? E diante dos tribunais eles subornavam os juízes, e aí os juízes passavam vista grossa justamente para essa situação. Verso 6, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Quer dizer, não tem como nadinha ele resistir, porque a dita lei e a justiça dos homens não se coloca do lado deles. Tá? E aí, justamente, é quando Tiago entra e Tiago começa a dizer, olha, ai de vocês, chorem e lamentem, tá certo? Porque vocês estão fazendo isso agora, mas as desventuras e as desgraças vão a cair sobre a vida de vocês lá no dia do juízo. Na verdade, os ricos aqui experimentaram isso não muito tempo depois, tá certo? Quando os romanos vieram e aí roubaram, carregaram, despojaram todo esse pessoal, tá certo? O que é que isso tem a ver comigo? Você está me ouvindo aqui agora. Pastor, eu não sou rico, eu não roubo ninguém, tá certo? Eu não defraudo ninguém, eu não fico sem pagar as pessoas, eu não tenho muitas terras. O que é que isso tem a ver comigo hoje? Presta atenção. Calvino disse que era para que os fiéis, uma vez ouvindo sobre o fim miserável dos ricos, não invejassem sua fortuna. Existem pessoas, cristãos, tá, que invejam as riquezas e o poder e as posições de muitos ricos. E aí a orientação aqui, olha, Deus está dizendo, você está vendo o que é que vai acontecer com esse pessoal? Você está vendo que a maneira como eles vivem egoisticamente, isso vai condená-los diante de Deus? Você está vendo como a maneira como eles ficam ricos de maneira fraudulenta, isso vai testemunhar contra Deus, mesmo que eles fujam da Receita Federal, da Receita Estadual da Coletoria, mesmo que eles fujam do leão, tá certo? O leão do imposto de renda, mas diante de Deus eles não vão fugir. Então não invejem, tá? A fortuna que eles têm. Mais ainda, sabendo que Deus é o vingador dos males que sofreram, pudessem ter calma e suportar de forma mais apropriada. Mas a gente está vivendo uma época lá, aquela época ela era uma época que não tinha direitos humanos. Era uma época que não tinha a quem apelar. Aquela questão de vamos apelar para o Supremo Tribunal, né? Vamos apelar para o Tribunal de Justiça, primeira instância, segunda instância. Não existia isso, tá certo? Como não existia isso, então eles não tinham que apelar a não ser apelar a Deus, tá? E aí, cuidado, fiquem de sobreaviso. Olha o que Jesus está dizendo. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que é que ele está dizendo? Que o mais importante na vida de uma pessoa não é os seus bens. O mais importante, lembramos do Pequeno Príncipe, né? O que é essencial é invisível aos olhos, certo? Enquanto os ricos pensam que estão armazenando para si riquezas, na verdade estão apenas juntando miséria sobre miséria, tá? Porque quando comparecerem diante de Deus, estarão perdidos. Essa é a ideia. E eles não têm como subornar a Deus, né? E aquilo que eles fizeram vão servir de testemunhas contra as roupas, as muitas roupas, o muito dinheiro, a ferrugem na prata, vai servir de testemunha contra eles. Então, nós não devemos invejar, irmãos, o estilo de vida, invejar aquele carro, invejar aquela casa, invejar,
sabe? Nós não devemos invejar esse tipo de coisa, justamente porque essas pessoas, claro, eu não estou falando de todos, mas muitos enriqueceram com nota fria, muitos enriqueceram roubando, tirando, tá? Por aí vai, por aí vai. Riqueza na terra, algumas vezes, pode representar pobreza no céu. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser como São Francisco de Assis, é? É isso? Eu fazer voto de pobreza, sair por aí com chinelo, com a roupa assim, bem surrada, é isso? Não, não, na verdade, não é isso. E eu quero que você preste atenção. O dinheiro hoje, aí também vou aproveitar o pastor Hernandes Villa Lopes, ele diz assim, o dinheiro hoje domina os palácios dos governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o maior Deus desse mundo. Por ele, pelo dinheiro, as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, matam e morrem. Olha que verdade. Olha que verdade. Pessoas se casam com dinheiro, pessoas se divorciam com dinheiro, pessoas matam por dinheiro, pessoas morrem por dinheiro, pessoas mentem por causa do dinheiro. Tá? O dinheiro é mais do que uma moeda. Ele é um espírito, é um Deus. Ele é mamon. Quando Jesus fala do dinheiro, ele diz assim, não poder servir a Deus e a mamon. Mamon era um espírito maligno, tá certo? Era um espírito maligno, e ele está falando que justamente é como se ele estivesse trazendo vida e dizendo que por trás da ganância, por trás da avareza, existe um espírito maligno, tá certo? Que impulsiona as pessoas a esse tipo de coisa para prendê-los. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. É por isso que, mais uma vez, eu preciso ter muito cuidado com essa questão da riqueza. Não é? Ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo, o dinheiro. E aí vem qual é o problema? O problema não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Certo? Então eu preciso ter cuidado com isso. Então, pastor, eu tenho que me livrar do dinheiro. Não, aí eu coloquei aqui embaixo, em azul, tá vendo? Não é pecado ser rico. Não é pecado. A riqueza é uma bênção. Davi disse em 1 Crônicas 29:12 que riquezas e glórias vêm de Deus. Moisés disse que é Deus quem nos dá a sabedoria para adquirirmos riqueza. Deuteronômio 8:18. O problema, irmãos, é colocar o coração na riqueza. Esse é o problema. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Tá? Essa é a questão da avareza. Esse aí é que é a situação mais séria que nós podemos pensar. Não é pecado ser rico. Riqueza é bênção. Tá? Davi foi um homem rico, Moisés foi, Abraão foi, sem problema nenhum. Mas eu preciso lembrar o que está lá em cima, olha. Tá? Eu preciso lembrar o que está lá em cima. É um bom servo, mas é um péssimo patrão. Ele tem o poder de me escravizar. De novo, eu estou colocando aqui, olha. A Bíblia não proíbe o homem de ser rico. Se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Tá? Lembra que eu falei que os ricos estavam acumulando de maneira fraudulenta? Olha o que é que diz o Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha aí, tá vendo como é que é? Na sua casa a prosperidade e riqueza. Provérbios capítulo 10 e o versículo 4, capítulo 10, verso 4, ele diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Daqueles que se esforçam, vem enriquecer-se. Tá? Não é pecado ser rico, não é pecado ser previdente. O que a Bíblia proíbe é adquirir riquezas por meio ilícitos
e para propósitos ilícitos. Esse é o problema. Essa é a proibição da Bíblia. Por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Não é pecado ser previdente. O que é ser previdente? Não é pecado você pensar no futuro. E pensando no futuro, você guardar o dinheiro, aplicar o dinheiro. E aí eu coloquei 2 textos, 2 Coríntios capítulo 12 e o verso 14. Olha que texto interessante, 2 Coríntios 12, 14. Ele diz assim: eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, que não vos serei pesado. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha como é que é interessante. Não são os filhos que entesouram para os pais. Não é o filho que guarda o dinheiro para os pais, mas é os pais que guardam o dinheiro para os filhos, pensando no... Vamos lá. Pensando no amanhã. E aí ele diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele diz assim, 5:8. Ele fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse tem negado a fé e é pior do que um descrente. Então, ele não diz que é pecado você pensar na sua família, e pensando na sua família, você guardar para o amanhã e se preparar para o amanhã, tá certo? E você comprar alguma coisa e guardar alguma coisa pensando no amanhã. Não é pecado. Não é pecado usufruir as benesses da riqueza. Você trabalhou de maneira correta, lícita, também não é pecado. O pecado está ligado, olha, à origem, guarda isso. De onde vem o dinheiro que eu tenho? Vem da corrupção? Está errado. Tá? Vem do roubo? Está errado. Vem de eu comprar e não pagar? Está errado. Vem de eu contratar o serviço de alguém e não pagar, como esses ricos estavam fazendo? Está errado. Então está ligado à origem. Está ligado ao meio, quer dizer, o recurso que eu uso para ter aquele dinheiro. Tá certo? E está ligado, o pecado está ligado ao fim da riqueza. O fim é o objetivo para o qual eu quero ser rico. Certo? É uma grande tolice pensar que a riqueza possa trazer estabilidade permanente. E assim diz Paulo. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, quer dizer, orgulhosos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas coloquem a sua esperança em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Olha, esse é o problema. Tá? É a pessoa colocar a sua confiança, a sua esperança, a sua estabilidade no recurso. Por quê? Porque riqueza não pode trazer estabilidade permanente. Você hoje tem, amanhã a bolsa cai, você perde tudo, não é assim? É assim que funciona, a bolsa cai e você termina perdendo todas as coisas. Deixa eu fechar aqui. Vocês perceberam? Entendam, o grande problema daqueles ricos é que eles se viam como depósitos, depositários, um lugar onde eu guardo alguma coisa, e não como canais. Irmãos, pastor, mas eu não sou rico. Veja, aqui na nossa realidade, se Deus deu a você um pouco mais do que os outros, você precisa lembrar que Deus deu a você para que você abençoe outra pessoa. Para que você seja canal através do qual você possa abençoar outra pessoa. Esse é o entendimento que o cristão precisa ter e que o rico lá de fora não tem. Tá? Esse é o entendimento. Então nós precisamos, como cristãos, pensar no outro. Como cristãos,
abençoar o outro. Se Deus deu a você mais prosperidade e você teve mais oportunidades na vida e você pegou essas oportunidades e trabalhou, aleluia, amém, graças a Deus. Mas se lembre, isso não pode ser apenas pensando em você. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Na minha cabeça, eu chegava no final do ano, eu pensava assim, no final do ano, dentro da Igreja Batista, não era para ser não, viu? Mas termina sendo. Final do ano, todo mundo quer estar de que jeito? As mulheres estão aqui. Todo mundo quer estar de que jeito? Para ir para a igreja. Roupa nova. Roupa nova, tá vendo aí? Olha, eu nem falei, que eu sei como é que é as coisas. Aí eu penso o seguinte, pensei comigo o seguinte, hoje o Senhor me deu uma condição mais tranquila, mas já passei momentos não tão tranquilos. Mas mesmo quando eu chegava naqueles momentos em que eu estava para comprar um paletó, sabe o que eu fazia? Eu comprava um paletó mais barato e pegava o dinheiro da diferença, chegava para numa loja dessa de pano, Cianorte por aí, comprava alguns metros de pano, colocava na mão de uma diaconisa da igreja e dizia assim, olha, vejam 2, 3 mulheres que precisam fazer um vestido. E dei isso aqui a ela, e nem digo que eu dei. Entendeu? Então, eu ia para a igreja vestido com paletó, tranquilo, mas não precisava ser tão caro. Um paletó que eu ficava bonito, porque, na verdade, vocês sabem, eu sou lindo, sou esveito, aí o paletó só dava uma arrumadinha. Não é não? Não é não, Luciano? Não sou lindo, Luciano. Ele é bonito. Tá vendo? Mas assim, estou brincando. Então, é o seguinte, o que é que acontecia? Deus me dava a alegria de quando eu chegava na igreja, ver aquela irmãzinha que de outra maneira não iria para a igreja, porque ela não estava com a roupa. Irmãos, infelizmente não era para ter ela ter com a cabeça assim. Mas existem pessoas que têm a cabeça de ser assim, eita, eu vou lá para a igreja, todo mundo vai estar de roupa nova e eu vou estar de que roupa? Velha. Poxa, eu vou nada. É ou não é? Não acontece? Mas quando eu via que aquela irmãzinha estava lá na igreja com um vestido novo, eu ficava quieto. Mas aqui dentro meu coração se alegrava. Sabe por quê? Porque, puxa, eu pude abençoar. Eu diminuí um pouco do meu para poder dar a ela. Tá? Então, isso, amados, é que nós precisamos fazer. Tá? Hoje nós precisamos fazer. Eu preciso entender que o dinheiro que Deus me coloca, primeiro é dele, tem as primícias. Então, primeira coisa, eu não posso mexer, pertence a ele. Tá? Primeira coisa dele. Segundo, tá? Eu preciso pensar nas minhas necessidades, com certeza. Eu preciso pensar na minha família. Então, eu não vou botar comer na boca do outro se o meu filho está precisando de comida. Então, primeiro vem a minha família, Deus, minha família. Tá certo? Mas nessa história eu preciso também pensar no amanhã. Claro, eu preciso pensar no amanhã. Mas eu preciso também pensar dentro do meu orçamento, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro que Deus tem me dado? E dentro do meu orçamento, olha, pensa se nós fizéssemos assim. Dentro do meu orçamento, o que é que eu posso tirar? Para uma cesta básica, para uma roupa, para abençoar alguém da igreja que está precisando. Essa é a visão. Imagine se os ricos do nosso Brasil fizessem isso. Pensassem nisso. Como seria diferente as coisas? Como as coisas seriam diferentes? Entendeu? Então, assim, nós somos chamados a ser o que Jesus foi. E eu, semana passada, eu falei para você, lembra disso assim? O amor que não é compartilhado morre. Porque fere a essência do próprio amor. O amor existe para ser compartilhado. Amor é doação. Se eu não dou, então eu morro. Eu preciso me parecer com Jesus. E eu estou falando pessoal, eu estou falando institucional. Então, a Igreja Batista de Louro do Carro como igreja, a Meixas como igreja, Frei Miguelinho como igreja,
Batista Central do Carpina como igreja. Quer dizer, a igreja como instituição precisa pensar nos outros, porque ela representa Jesus aqui. E eu, como membro do corpo de Cristo, eu preciso pensar também nos outros. Tá?